Se você deseja aprender como montar um esboço de pregação de um sermão textual, nesta aula você irá aprender tudo o que você precisa para ministrar a palavra de Deus. Nesta aula, você aprenderá tanto a parte conceitual, que tange a respeito de o que é um sermão textual e como nós devemos utilizá-lo, também uma parte prática. Nós vamos aprender passo a passo como elaborar um esboço de pregação textual baseado no Salmo de número 3. Então, a primeira coisa que nós devemos compreender é: o que é um sermão textual e para que ele serve? O sermão textual, ele é elaborado e estruturado a partir de uma porção das Escrituras Sagradas. Neste caso, nós vamos pegar o Salmo de número 3 e nós vamos arrancar lições para a nossa vida. Nós vamos deixar que o próprio texto nos ensine. Aqui, tanto o tema como todas as divisões do sermão vai ser baseado dentro do Salmo 3. Nós não vamos ficar procurando outros versículos referenciais, como nós vimos na aula passada a respeito de um sermão temático. O sermão textual, ele foca em arrancar lições de vida prática em um único texto. Então vamos lá aprender na prática. Todo sermão ele deve começar com uma introdução. Baseado no Salmo 3, o que nós aprendemos nessa introdução? Que Davi, ele reconhece o que ele está com um problema. Ele reconhece que ele precisa da ajuda do Senhor para sair dessa situação. E nessa introdução nós podemos destacar 3 pontos. O primeiro, que o salmista vê os inimigos se levantarem. Ele enfrenta a realidade. Ele entende que aqueles que estão se levantando são muitos, como nós podemos ver no versículo 1 do Salmo 3. E quando nós olhamos para o versículo 2 do Salmo 3, nós podemos ver que Davi, ele vê que aos olhos do inimigo deles, o inimigo está zombando de Davi, está dizendo, para ele não há mais esperança. Quando nós olhamos para esse Salmo 3, então nós vamos perceber que Davi, ele enfrenta a realidade que os inimigos se levantaram, ele vê que os inimigos estão zombando dele, mas no verso 3 nós podemos clamar à igreja que está nos ouvindo, dizendo que o salmista, independente do inimigo, independente da zombaria que o inimigo está fazendo, o salmista sabe que a sua esperança está num Deus fiel, um Deus que até esse momento guardou, um Deus que até esse momento protegeu de todos os inimigos que têm se levantado. Nós jamais podemos esquecer que a introdução ela precisa ser breve. Então esses 3 pontos na introdução, eles precisam ter no máximo uns 5 minutos. É o momento onde nós vamos chamar a atenção do texto que nós estamos expondo para aqueles que estão nos ouvindo. Vamos tirar então a primeira lição, o primeiro tópico. Quando nós olhamos para o Salmo 3, uma lição que nós podemos aprender aqui, que o clamor nos faz sair de situações impossíveis aos olhos humanos, conforme está no verso 4. O que Davi diz no verso 4? Com a minha voz clamei. Ele não pediu para que outra pessoa fizesse isso por ele. Ele se posicionou. Davi, ele não teve medo, ele não temeu que o inimigo estava se levantando. Davi, ele sabia que podia confiar no Senhor. Então, no momento que ele se sentiu inseguro, no momento que ele percebeu que os inimigos que se levantavam eram muito, ele clama, ele rasga o coração, ele não deixa para que outra pessoa faça por ele aquilo que ele deveria fazer, que é orar. E aqui nós podemos colocar mais um tópico, que nós não podemos transferir as nossas responsabilidades. Nós devemos focar aqui neste ponto. Muitas pessoas acabam entrando numa igreja dizendo, olha, ora por mim, porque a sua oração é mais forte que a minha, a sua oração tem mais poder que a minha. E essa não é uma verdade. A verdade é que todos nós temos acesso a Deus. Davi, ele sabia que aquilo que ele deveria fazer, ele não poderia passar para outra pessoa. Vamos então para o segundo tópico. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que quem clama, descansa a sua alma em Deus. Olha o que diz no verso 5. Olha o que Davi diz, deitei-me e dormi. Por quê? Porque ele entende que perder o sono não irá resolver nenhum problema. Davi, ele deita e ele dorme, porque ele sabe que o Senhor está cuidando. Davi deita e dorme, porque ele sabe que ele está debaixo de um cuidado de um Deus que tudo pode.
Quando nós aprendemos a descansar em Deus, nós vemos o agir de Deus em nosso favor. Olha o que Davi diz no versículo 5. O Senhor me sustentou. Davi reconhecia que os inimigos estavam se levantando, mas Davi ele tinha a certeza das mãos de Deus sobre a sua vida. Ele tinha a certeza que ele estava protegido, que ele estava guardado. Ele tinha certeza que ainda que o inimigo viesse com fúria, o Senhor era poderoso para o sustentar em todos os momentos. E aqui ainda nós podemos dizer um terceiro subtópico, que quem clama não teme os inimigos que se levantam. Por que não teme o inimigo que se levanta? Porque ele sabe que aquele que está com ele é maior do que aquele que está com o mundo. Que ele sabe que aquele que está agindo em seu favor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Davi sabia que os inimigos não eram tão poderosos como seu Deus. E você tem essa certeza? Quando você estiver ministrando essa palavra, você precisa mexer com o sentimento das pessoas. Você precisa mostrar a elas que não há o que temer quando descansamos o nosso coração em Deus em meio à oração. Que não há o porquê nós temermos o levante do inimigo. O nosso Deus é poderoso. Nós temos um refúgio. Nós temos uma proteção. Nós temos um baluarte. Quando o inimigo se levanta, o nosso Deus se apresenta para nos defender. O nosso Deus, ele não é um Deus impotente. O nosso Deus não é um Deus inerte diante da fúria do inimigo contra a nossa vida. O nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que nos guarda, um Deus que nos ama, um Deus que opera em nosso favor. E aqui então nós vamos para o nosso terceiro tópico. O salmista, ele entende que o agir de Deus é tão grande, é tão poderoso, que ele não deseja a bênção só para ele. Ele pensava no seu próximo. Tem muitas pessoas que só buscam a Deus para alcançar algo, para que o irmão veja, para que as pessoas que estão à sua volta vejam. Mas Davi, ele não tinha esse coração mau. O salmista, ele clama por uma ajuda em particular no verso 7. Davi, ele clama, ele sabe que com as suas forças ele não pode vencer o inimigo. Por isso ele clama por uma intervenção divina. Ele clama por uma intervenção do Senhor. Mas o salmista, no verso 8, ele clama pela bênção de Deus sobre todo o povo. Ele não quer algo apenas para ele. Ele sabe que o agir de Deus ele é tão grande que ele alcança todas as pessoas que estão à volta dele. E Davi ele deseja a bênção, deseja a vitória, não apenas para ele, mas para todo o povo. E aqui então nós tiramos 3 lições e nós vamos para a conclusão, que é uma das partes mais importantes do momento que nós estamos pregando a palavra de Deus. Aqui eu coloquei uma frase da seguinte forma: na vida, podemos estar rodeados de situações que podem nos colocar medo em nosso coração, mas quando nós olhamos para o Deus a qual nós servimos e a qual buscamos a sua face, nós podemos descansar no seu eterno amor e nos seus eternos cuidados. Aqui nessa conclusão, leve as pessoas que estão ouvindo a entregarem a sua vida a um Deus que irá cuidar deles. O nosso Deus é um Deus fiel. É um Deus que cumpre aquilo que prometeu. Se Deus está dizendo para descansar, Ele nos garante descanso. Se o nosso Deus está nos prometendo que nós estaremos seguros, o nosso Deus nos garante proteção. Por isso, desde o começo do esboço de pregação textual até o final, veja que nós somos arrancando lições. Nós somos extraindo palavras, lições sobre tópicos e subtópicos através do texto do que está escrito no Salmo 3. E se você tem gostado do conteúdo deste canal, se inscreva. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo.